Muito obrigado, boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Agradeço ao convite, Mara, como feito pelo Dr. Marcos, estendo também o meu agradecimento a toda a mesa aqui constituída, a toda a população que aqui se faz presente. E o mês de Setembro Amarelo, por que esse símbolo amarelo? Por que essa situação surgida? Por que a gente debate a respeito do suicídio? O Dr. Marcos falou, é algo que era muito esquecido, era algo que a gente não vivia ou não falava, ou tinha preconceito de falar. E esse símbolo amarelo surgiu nos Estados Unidos quando um rapaz chamado Mike, ele foi muito conhecido, ele tinha 17 anos de idade, ele fez a restauração de um Mustang amarelo, aqueles carros, os muscle cars americanos, ele fez a restauração e ficou conhecido. Uma pessoa tão jovem, refazer um carro, deixar ele daquela situação que estava, para o jeito que ficou, e um tempo depois esse menino se suicidou. E aí as pessoas não sabiam o motivo, não sabiam o porquê. E no velório desse jovem, várias pessoas trouxeram fitas amarelas. E nesse local falavam, quando você precisar de algo, peça ajuda, busque alguém para te auxiliar. E assim, esse simbolismo dessa situação específica reverberou no mundo inteiro e nós temos esse simbolismo do amarelo no mês de setembro. Temos a data, temos um mês que fala a respeito disso, como bem disse o Dr. Marcos. Então assim, pessoal, quando a gente fala não só de suicídio, mas de qualquer problema que leve a ele, muitas vezes isso que chegou a esse ponto depende muito da nossa ação. Lembrem quando a gente era criança, o que a gente se preocupava? Em brincar, em correr no meio da rua, em às vezes auxiliar o pai e a mãe, mesmo que a gente não queria fazer isso, mas tinha que auxiliar o pai e a mãe no dia a dia, a gente não tinha preocupação. Conforme a gente vai ficando adulto, tendo nossas responsabilidades e sonhos, muitas vezes a gente fica frustrado, a gente não chega ao objetivo que a gente queria, não consegue o que queria, a vida não anda como a gente quer, as coisas não acontecem como a gente esperava. E ao invés da gente saber que os obstáculos são normais, a cicatriz, como bem dito na música, é lembrado pelo doutor, a cicatriz que todos nós temos, que vai lembrar do que a gente passou e vai fazer a gente crescer, muitas vezes a gente fica com aquela cicatriz e fica lá o tempo todo, raspando a mão naquele lugar, lembrando daquilo que passou. Não é isso que a gente tem que viver, a gente tem que buscar ajuda. O maior amigo e o maior inimigo somos nós próprios. E a gente, quando busca ajuda, quando vai conversar com alguém, consegue mudar, consegue ir para frente. Muitas vezes a gente vive do passado e do futuro, esquece do presente, esquece do hoje, esquece do que a gente está passando. E quando a gente vai lembrando só do passado ou pensando do futuro e para de viver, isso começa a causar prejuízo com o tempo, porque você não está hoje. O passado já foi, o futuro não chegou, quando ele chega, ele já é o hoje, o momento atual, e quando é o passado a gente não pode mais refazer, são lembranças. E com todas essas coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente não sabe como se portar, não sabe como fazer aquilo. Muitas vezes a gente tem que parar, pensar no que está acontecendo e ver como que a gente vai poder prosseguir. Tem a regra dos 3 P's, pare, pense e prossiga. Veja o que está acontecendo com você. Às vezes a gente está aqui pensando num turbilhão de coisas, ou coisas que já aconteceram, uma cicatriz que passou na nossa vida, fica vivendo daquilo. A gente tem que parar com isso. Tem que pensar no que está acontecendo hoje e prosseguir na nossa vida para o futuro. Tem estudos que demonstram que as pessoas pensando em suas vidas, como que elas vão estar daqui 10 anos? Onde que eu vou chegar daqui 10 anos? Quais são os valores que eu vou ter daqui 10 anos? Todos os estudos mostraram que o que a gente pensa que vai ser a nossa vida e o que de fato é, o que a gente pensa é muito menor do que a gente é nesse futuro. A mesma coisa, só pensem o seguinte, voltem 10 anos na vida de vocês. Lembrem dos valores que vocês tinham, lembrem do que vocês pensavam. Vejam se aquilo ainda existe hoje. Não existe. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente muda durante a vida. O que a gente quer construir vai mudando com o tempo. Só que às vezes a gente perde o rumo. Às vezes a gente não vê no futuro o que pode ser feito. E a gente às vezes não consegue por conta própria
reconstruir, não consegue pensar o que tem que fazer. E o pior, a gente não busca ajuda, a gente não vai conversar com alguém, a gente não vê o que pode fazer. E aí nesse momento surgem situações como essa, ansiedade, depressão, transtorno de bipolaridade, e a pessoa pode chegar a cometer o suicídio. O nosso maior inimigo e o nosso maior amigo somos nós próprios. Quem vai fazer o nosso futuro ou vai fazer a nossa vida somos nós. E falar sobre o suicídio é muito importante porque às vezes a gente deixa de falar. A gente, como o Dr. Marcos diz, quando alguém vem falar para a gente não quer escutar. Mas a gente, para falar, se deixar, eu pego esse microfone e fico 2 horas aqui, não passo mais para frente. Por quê? Porque a gente gosta, no mundo atual, a gente vive numa sociedade cheia de informações, mas que ao mesmo tempo a gente quer fazer parte desse mundo. A gente quer estar postando na internet, quer estar mostrando qual que é a nossa realidade, quer dizer que a nossa vida é muito boa, e às vezes a gente esquece como que é o dia a dia. O holofote, que é o Instagram, que é o Facebook, que são os outros lugares, não são muitas vezes o que reflete no nosso dia a dia. E quando você abre essas redes sociais e vê as pessoas todas felizes, todas viajando, todas comendo coisas boas ou fazendo aquilo lá, você começa a se entristecer. E sendo que você não sabe que muitas vezes o holofote, o palco, aquilo que a pessoa está mostrando, não é o que ela faz quando fecham as cortinas. Aquele não é o dia a dia dela. E a gente vive nesse mundo atual achando que a nossa vida tem que ser desse jeito. E começa a se cobrar e pensar o que pode mudar e como que vai ser meu futuro. E chega uma hora que a pessoa começa a desistir dos sonhos dela, de pensar o que ela pode fazer. E não busca ajuda. Então, o que é o mês? É a conscientização. A gente tem que buscar a igreja, se vocês têm religião. Tem que buscar amigos para conversar. Tem que buscar o sistema de saúde pública. E principalmente tem que saber que a principal pessoa que tem que mudar, que tem que fazer alguma coisa, são vocês mesmos. Para todo mundo é assim. Não pensem que o juiz não tem problema, que o promotor não tem problema, que o tenente não tem problema, que o prefeito não tem problema. Todo mundo tem problema. Se você pedir, o cara é dono da Amazon, é rico, se você for pedir, ele é cheio de problemas. Todos nós somos. Mas o que acontece? A gente não pode viver do que é ruim na nossa vida. A gente não pode viver das cicatrizes, das coisas que nos magoam, que nos fazem mal. A gente tem que saber o que eu posso fazer para mudar a minha vida. Quem que eu tenho que buscar para me auxiliar? E vocês saibam de uma coisa, vocês têm o poder constituído para fazer isso. Nós temos o Sistema Único de Saúde. A UBS é a porta de entrada. É o local que vocês vão para conseguir todos os atendimentos que vocês precisam. E a partir de lá vão ter todos os encaminhamentos necessários. Como bem dito para o doutor, tem que se pensar num CAPS para o município. É uma situação... A saúde pública, até 88, ela não era pensada. Depois começou a ser pensada e acessível para todos nós. Então, a gente tem que buscar... O sistema de saúde existe e é para ser prestado para todos. Busquem também amigos, busquem religião, busquem o que for necessário, mas não se calem. Não achem que o problema de vocês não é importante, ele é. A gente tem que falar a respeito disso, tem que saber como mudar, tem que buscar razões e motivos para viver. E muitas vezes a gente vê tudo o que está acontecendo e se coloca numa situação, mas a vida dele é melhor, mas ele não passa por esse problema que eu tenho, mas isso não acontece com ele, mas olha, minha família está desse jeito. Gente, todos vamos ter problemas. E a nossa vida, ela vai passando enquanto a gente está preocupado com o futuro e lembrando do passado. E não está vivendo hoje, não está vivendo agora. E muitas vezes não viver esse hoje, esse agora, faz com que a gente possa se levar à ansiedade, à depressão e ao suicídio. E isso não pode acontecer. Não pode porque todos nós podemos agir. Então, o que eu busco hoje aqui dizer sobre o Setembro Amarelo é um momento de conscientização, é um momento de saber que todos podem se auxiliar, que todos podem buscar, seja na religião, seja com amigos, seja no poder constituído, seja onde for, mas não pode ficar com aquilo para si. Tem que pensar também, e principalmente, que um instrumento de mudança de qualquer lugar somos nós.
Aquele problema é meu, eu tenho que enfrentar ele. Se eu não consigo enfrentar ele, eu busco ajuda. Eu tento fazer, mas não dizer que o outro vai mudar isso. E a gente só sai de uma situação ruim, de um sofrimento ou algo assim, quando a gente se propõe a fazer isso. Se não consegue, pega, toma, procura o sistema de saúde, vê que se precisa tomar medicamento, mas faz o possível. Até esses dias eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, meio estressado, não estou conseguindo trabalhar direito. Ele falou, você está fazendo exercício físico? Falei, não. Você está, além do teu trabalho, fazendo alguma outra coisa? Falei, não. Você está viajando de vez em quando? Não. Ele falou, sim. Você está fazendo o quê? Você está querendo que as coisas deem certo, mas você não ajuda? A nossa saúde mental depende também da saúde física, do que a gente faz, do que a gente luta para fazer. E a gente tem que saber que, assim, nossa vida nunca vai ser perfeita. E são essas imperfeições que tornam a nossa vida feliz. E o que passou de ruim na nossa vida serve para a gente crescer, não serve para a gente ficar vivendo aquilo. E o que vai ter no futuro depende de nós, do que a gente construir, mas a gente não tem que viver pensando só no futuro. Tem que viver o hoje, o agora, o que eu posso fazer para o meu futuro ser melhor. Então, o Setembro Amarelo, o objetivo principal é desse. Busquem auxílio se precisar, busquem o que for necessário. Existem religiões para auxiliar, existem os poderes, existem pessoas, existem o CVV e tantas outras coisas. Mas, por favor, não se calem, não se fechem, não se deixem achar que isso é algo que não vai passar. Vai passar, tente por si, busque ajuda e faça o melhor que você puder. E não se cale. Se vê alguém em uma situação dessas, veja como você pode auxiliar. Porque muitas vezes hoje a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, pega o celular ali, manda uma mensagem, vê isso, vê aquilo, que não vê quem está do nosso lado, na nossa casa, nosso vizinho, nosso amigo. Antigamente eu lembro que eu sabia o nome de todos os meus vizinhos de cor. Se você me pedir hoje, tem alguns que eu não sei nem o rosto. Por quê? Porque a gente vive fechado. É uma sociedade que todo mundo está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não está onde ele está. Eu pego meu celular e conheço a França, mas eu não conheço o meu vizinho. Eu conheço Cuiabá, mas não conheço a rua do lado da minha. Não sei a realidade dali. A gente tem que buscar ter mais conexão, mais conversa, mais diálogo, que isso ajuda muito a resolver. Se a gente não conseguir buscar os sistemas, lembrar de tudo que a gente passou no passado. Por que eu estou aqui hoje? Todos os meus problemas que eu tive, eu não consegui passar por eles? Por que por esse eu não vou conseguir? Ah, não, mas esse é mais difícil. Sim, vai ser mais difícil, mas depois você vai falar, ainda bem que eu passei por aquilo naquela época da minha vida. Ah, e as coisas não aconteceram como eu queria. Não vão acontecer. Ah, você acha que Deus vai te dar paciência ou Ele vai fazer você passar por uma situação que te dá a oportunidade de ter paciência? Você acha que Deus vai fazer você crescer do jeito que você quer ou vai te dar a oportunidade para batalhar todo dia para chegar no que você quer? Então depende de nós, depende do nosso dia a dia. E assim, eu não fui para... Ela passou a palavra para eu falar a respeito da vivência do Ministério Público. Eu destoei tudo disso, mas eu quero dizer que o Ministério Público está aqui para auxiliar, está aqui para buscar, mas principalmente, lembrem-se disso. Nós somos todos pessoas com problemas que precisam saber que os problemas vão existir na vida de todo mundo. E a gente tem que saber como passar por isso, como enfrentar. Se precisar de ajuda, buscar essa ajuda. Então essa é a contribuição que eu dou. Peço desculpa se eu fugir do tema. Obrigado.